A vida naquela mansão seguia silenciosa, até o dia em que um telefonema trouxe uma notícia capaz de mudar tudo. "Pai, passei na faculdade", disse uma voz embargada de emoção, e naquele instante o orgulho venceu anos de solidão. Enquanto uma grande festa era preparada, duas convidadas cruzaram a porta e, sem perceber, alteraram o rumo de corações adormecidos. Entre olhares que falavam mais que palavras e gestos que desafiavam convenções, surgia uma história onde o amor precisava aprender a atravessar muros invisíveis. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. A chuva fina de maio caía sobre São Paulo, deixando as janelas do escritório embaçadas, criando pequenos rios nas vidraças que refletiam as luzes da cidade que nunca dorme. Roberto Almeida observava aquele cenário do 15º andar do edifício comercial que abrigava a sede de suas empresas, mas sua mente estava longe dali. Aos 50 anos, carregava nos ombros o peso de construir um império sozinho, de transformar dor em motivação e de criar um filho sem a presença da mulher que tanto amara. 16 anos haviam se passado desde que ela partira, deixando-o com um bebê de 4 anos nos braços e um vazio que parecia impossível de ser preenchido. Mas Roberto nunca permitiu que aquela ausência o tornasse amargo. Pelo contrário, aquela perda o moldou em um homem mais sensível, mais justo, mais humano. Ele se afastou da janela e voltou à mesa, onde pilhas de documentos aguardavam sua assinatura. Construíra sua fortuna no ramo de tecnologia e inovação, começando pequeno, com uma empresa de soluções em software que crescera até se tornar uma referência no mercado nacional. Mas nada disso teria sentido sem Lucas. O filho era sua maior conquista, seu motivo de acordar todos os dias. Lucas crescera entre os corredores amplos daquela mansão no bairro dos Jardins, uma casa grande demais para apenas 2 habitantes, mas que jamais pareceu vazia, porque Roberto preenchera cada espaço com amor, diálogo e presença. Nunca deixou que o dinheiro substituísse a educação moral. Ensinou o filho a valorizar as pessoas, a respeitar o trabalho de cada um, a entender que privilégio vem acompanhado de responsabilidade. E Lucas absorvera tudo como uma esponja. Aos 20 anos era um jovem íntegro, humilde, dedicado aos estudos e surpreendentemente simples para alguém que crescera cercado de tanto luxo. Roberto sorriu ao lembrar da ligação que recebera naquela manhã. Lucas, nervoso e ao mesmo tempo transbordando de alegria, contara que fora aprovado na Universidade de São Paulo, no curso de Engenharia Civil. A notícia enchera o peito de Roberto de um orgulho quase doloroso. Não era apenas a aprovação em si, mas a confirmação de que toda a dedicação, todo o esforço de ser pai e mãe ao mesmo tempo, valera a pena. Enquanto guardava os documentos na pasta executiva, Roberto pensava na festa que planejara para celebrar aquele momento. Seria uma grande festa de gala, uma noite memorável para marcar o início de uma nova fase na vida do filho. Convidaria parceiros de negócios, amigos de longa data, pessoas que acompanharam sua trajetória. Mas havia uma decisão que tomara e que revelava exatamente quem ele era. Convidaria também Mariana e Júlia. Mariana Silva trabalhava para Roberto há quase 10 anos. Era uma mulher de 45 anos, de semblante sereno, mãos marcadas pelo trabalho honesto e um olhar que transmitia dignidade. Começara como auxiliar de limpeza e, com o tempo, assumira a responsabilidade de cuidar da organização da casa. Era discreta, dedicada e incrivelmente competente. Roberto a respeitava profundamente, não apenas como funcionária, mas como ser humano. Via nela uma força silenciosa, uma mulher que criara a filha sozinha e que construíra tudo com trabalho e determinação. Júlia, a filha de Mariana, tinha 22 anos e trabalhava ao lado da mãe há 3 anos. Era uma moça inteligente, educada e de beleza discreta. Estudava administração em uma faculdade noturna, equilibrando trabalho e estudos com uma disciplina invejável. Sempre fora respeitosa com Roberto e Lucas, mantendo uma distância profissional adequada, mas sem jamais ser fria.
Havia nela uma elegância natural que vinha de dentro, de valores sólidos e de uma educação que Mariana transmitira com exemplo. Roberto nunca vira Mariana e Júlia apenas como funcionárias. Para ele, eram parte daquela casa, testemunhas silenciosas da vida que se desdobrava entre aqueles muros. Convidá-las para a festa era natural, era justo, era o reconhecimento de que elas também faziam parte daquela história. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, encontrou Lucas na sala, mergulhado em livros e anotações. O rapaz levantou os olhos e sorriu ao ver o pai. Eram muito parecidos, não apenas fisicamente, mas na forma de encarar a vida. Pai, conseguiu fechar o contrato com a empresa de Campinas? Perguntou Lucas, marcando a página do livro. Consegui sim, mas agora eu quero saber de você. Como está se sentindo com a aprovação? Lucas deixou escapar um riso nervoso e passou a mão pelos cabelos castanhos. Ainda não caiu a ficha, pai. É surreal pensar que vou estudar na USP. É real, Lucas, e você merece cada segundo disso. Por falar nisso, estou organizando uma festa para comemorar. Vai ser algo especial no próximo sábado. Quero que seja uma noite inesquecível. Lucas sorriu, mas havia um leve desconforto no olhar. Pai, você não precisa fazer isso. Uma coisa simples já está bom, eu sei que não preciso. Mas quero. Você merece ser celebrado, Lucas. Enquanto conversavam, ouviram passos suaves vindo da cozinha. Mariana apareceu na porta da sala, vestindo seu uniforme simples, segurando uma bandeja com café fresco. Desculpem interromper. Trouxe café para vocês. Roberto fez um gesto convidativo. Mariana, entre. Queria falar com você. Ela entrou com a discrição de sempre e colocou a bandeja na mesa de centro. Aconteceu algo. Nada de ruim, pelo contrário. Estou organizando uma festa para celebrar a aprovação do Lucas na universidade. Vai ser no sábado, que vem aqui na mansão. E eu queria convidar você e a Júlia para participarem. Mariana pareceu surpresa. A gente, Sr. Roberto. Mas a gente pode ajudar na organização. Roberto balançou a cabeça. Mariana, você e a Júlia não vão trabalhar nessa festa. Vocês vão participar como convidadas. Fazem parte dessa casa, acompanharam o Lucas crescer. Nada mais justo do que estarem lá conosco. Os olhos de Mariana se encheram de uma emoção contida. Eu não sei o que dizer, Sr. Roberto. É uma honra. Então está decidido. Espero vocês duas lá, arrumadas e prontas para celebrar. Mariana assentiu e saiu da sala com um sorriso discreto nos lábios. Roberto e Lucas trocaram um olhar cúmplice. Era um gesto simples, mas que dizia muito sobre quem eles eram. Os dias que se seguiram foram de preparativos intensos. A mansão foi transformada por uma equipe de decoradores. Luzes suaves foram instaladas no jardim, criando um ambiente mágico entre as árvores e flores. Dentro da casa, arranjos elegantes ocupavam cada canto, e uma pista de dança foi montada no amplo salão principal. Enquanto isso, Mariana e Júlia viviam um dilema. Não tinham roupas adequadas para uma festa daquele porte. Júlia sugerira que talvez fosse melhor declinar o convite. Mas Mariana não queria desapontar Roberto. Foi então que uma amiga de Mariana, que trabalhava em uma boutique, ofereceu ajuda. Conseguiu 2 vestidos em condições especiais. Um vestido prateado para Mariana, que trazia um ar de maturidade e sofisticação, e um vestido dourado para Júlia, de corte moderno e brilhante. Quando Júlia experimentou o vestido pela primeira vez, Mariana sentiu os olhos marecerem. Sua filha estava deslumbrante. Não era apenas o vestido, mas a forma como ele revelava a mulher forte e confiante que Júlia se tornara. No dia da festa, a mansão estava irreconhecível. A noite caíra sobre São Paulo, e as luzes do jardim criavam um espetáculo à parte. Os primeiros convidados começaram a chegar. Executivos de terno impecável, mulheres em vestidos de grife, conversas educadas e sorrisos de ocasião. Roberto e Lucas posicionaram-se na entrada para receber cada pessoa, cumprimentando, agradecendo pela presença. Lucas estava elegante em um terno azul marinho. Ele não era de formalidades, preferia roupas simples, mas naquela noite aceitara encarnar o papel que o momento pedia. Ainda assim, mantinha-se à vontade,
conversando com naturalidade, sem arrogância, sem pretensões. A festa seguia seu curso quando, de repente, duas figuras apareceram à porta. Roberto estava cumprimentando um empresário quando sentiu o ar mudar. Virou-se e, por um instante, ficou completamente paralisado. Mariana e Júlia caminhavam em direção à entrada, e eram duas mulheres completamente diferentes das que ele via todos os dias. Mariana estava radiante no vestido prateado que abraçava seu corpo com elegância. O cabelo, geralmente preso em um coque prático, estava solto em ondas suaves. Havia uma segurança no olhar dela que Roberto jamais percebera antes. Ao lado dela, Júlia, no vestido dourado, era como uma luz. A moça sempre fora bonita, mas naquela noite havia algo diferente. Lucas, ao lado do pai, também ficou sem reação. Seus olhos encontraram os de Júlia, e por um segundo que pareceu durar uma eternidade, o mundo ao redor desapareceu. Ele sempre soubera que Júlia era bonita, sempre a tratara com respeito, mas naquele momento viu nela algo que nunca havia permitido a si mesmo enxergar. Roberto recuperou a compostura e foi até elas. Mariana, Júlia, vocês estão lindas, sejam muito bem-vindas. Mariana sorriu, ainda um pouco tímida. Obrigada, Sr. Roberto. Espero que estejamos vestidas adequadamente, estão perfeitas, e hoje não sou seu patrão, Mariana. Sou apenas o anfitrião. Sintam-se em casa? Júlia agradeceu com um aceno de cabeça e trocou um olhar breve com Lucas. Havia algo naquele silêncio, uma comunicação não verbal que ambos sentiram, mas não souberam nomear. A noite seguiu com música, conversas e risadas, mas algo mudara. Roberto se pegava olhando para Mariana mais vezes do que deveria, observando a forma como ela conversava com naturalidade com outros convidados, como sorria de forma genuína, como carregava uma elegância que vinha de dentro. Lucas, por sua vez, não conseguia tirar os olhos de Júlia, que circulava pela festa com uma graça natural, sem pretensão. Em determinado momento da noite, Roberto se aproximou de Mariana, que estava sozinha próxima ao jardim, contemplando as luzes. "Posso fazer companhia?" perguntou ele. "Claro, Sr. Roberto. É uma festa linda." Ele sorriu. "Mariana, hoje pode me chamar apenas de Roberto." Ela o olhou com uma expressão difícil de decifrar. Seria estranho. "Trabalhei tantos anos chamando o senhor de Sr. Roberto. Então comece a se acostumar. Estou pedindo como um favor." Mariana assentiu e voltou o olhar para o jardim. "Aquela casa sempre foi especial para mim. Vi o Lucas crescer aqui, vi o senhor construir tanta coisa. É um privilégio fazer parte disso. Você nunca esteve de longe, Mariana. Sempre esteve aqui, presente, cuidando, zelando. Eu sei o valor disso." Houve um silêncio confortável entre eles, apenas o som distante da música e das conversas preenchendo o espaço. Era um momento simples, mas carregado de significados que nenhum dos dois ousava explorar. Enquanto isso, Lucas e Júlia haviam se encontrado perto da pista de dança. Ele oferecera uma taça de champanhe e ela aceitara, mas o líquido permanecia intocado nas mãos dela. "Júlia, eu nunca te disse isso, mas admiro muito você. A forma como equilibra trabalho e estudos, como cuida da sua mãe." Ela pareceu surpresa. "Obrigada, Lucas. Aprendi com a minha mãe que dignidade não tem preço, e é isso que te torna especial." Júlia sentiu o rosto corar. Não esperava ouvir aquilo, especialmente não de Lucas. A noite avançava e a festa começava a se dissolver lentamente. Convidados se despediam, agradeciam pela noite maravilhosa e partiam. Quando Mariana e Júlia se aproximaram para se despedir, houve uma hesitação no ar. "Foi uma noite inesquecível", disse Mariana. "Obrigada por nos incluírem. O prazer foi todo nosso", respondeu Roberto, segurando a mão dela por um segundo a mais do que seria necessário. Lucas olhou para Júlia e sorriu. "Boa noite, Júlia. Foi muito bom ter você aqui." "Boa noite, Lucas. Parabéns novamente pela aprovação." Elas partiram, e pai e filho ficaram sozinhos na mansão, agora silenciosa. Roberto caminhou até o jardim, onde as luzes ainda brilhavam suavemente.
Lucas o seguiu, as mãos nos bolsos, o olhar perdido nas estrelas. Pai, começou Lucas hesitante. Você também sentiu, não foi? Roberto não precisou perguntar do que o filho falava, apenas assentiu. Senti, sim. E não sei bem o que fazer com isso. Júlia é uma pessoa incrível, disse Lucas. Eu sempre soube disso, mas hoje foi diferente. Foi como se eu a visse pela primeira vez de verdade. Roberto colocou a mão no ombro do filho. Eu sei o que você está sentindo. E também sei que isso nos coloca em uma posição delicada. Mariana e Júlia trabalham pra gente, Lucas. Existe uma linha que sempre respeitamos. Mas essa linha tem que existir sempre. Se o que eu sinto é verdadeiro, importa o fato de ela trabalhar aqui? Roberto suspirou profundamente. Essa é uma pergunta que eu também estou me fazendo. Sobre mim e sobre a Mariana. Do outro lado da cidade, em um apartamento simples no bairro da Vila Madalena, Mariana e Júlia também conversavam. Sentadas no pequeno sofá da sala, ainda vestidas com os vestidos da festa, pareciam duas amigas compartilhando segredos. Mãe, você viu como o Sr. Roberto olhou para você hoje? Disse Júlia com um sorriso travesso. Mariana balançou a cabeça, mas um sorriso involuntário escapou. Júlia, não fala besteira. Ele só estava sendo educado. Educado? Mãe, eu vi. E todo mundo que prestou atenção também viu. Ele não tirava os olhos de você. Mariana ficou em silêncio por um momento. Mesmo que você esteja certa, o que não está, isso não mudaria nada. Ele é meu patrão, Júlia. Não posso pensar em nada além disso. Por que não? Por que você não pode permitir ser feliz? Quando é que vai chegar a sua vez? As palavras de Júlia ecoaram no coração de Mariana. Era verdade que ela passara toda a vida se sacrificando, colocando as necessidades da filha acima das suas. Mas felicidade, amor, isso sempre parecera um luxo que não podia se permitir. E você, minha filha? Não pense que eu não vi como o Lucas te olhou também. Júlia desviou o olhar, sentindo o rosto esquentar. Ele foi muito gentil, só isso. Só isso. Júlia Silva, eu sou sua mãe, eu conheço você melhor do que ninguém. Júlia deixou escapar um suspiro. Tá bom, mãe. Eu admito que senti algo. Mas é impossível. Ele é o Lucas Almeida. Eu sou só a filha da funcionária. Mariana segurou a mão da filha com firmeza. Júlia, ouve bem o que vou te dizer. Você não é menos do que ninguém. Você tem inteligência, caráter, valores. Se o Lucas te vir de verdade, vai enxergar isso também. Mas e o que as pessoas vão dizer? Essas são perguntas que você só vai poder responder com o tempo. Mas não se menospreze. Não faça isso consigo mesma. As duas se abraçaram, compartilhando o peso das dúvidas e o calor da cumplicidade. Os dias seguintes foram estranhos. A rotina continuava na mansão. Mariana chegava pontualmente às 7 da manhã, Júlia às 8. Cumpriam suas tarefas com a eficiência de sempre. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão invisível que todos sentiam, mas ninguém mencionava. Roberto se pegava procurando desculpas para passar pela cozinha nos horários em que sabia que Mariana estaria lá. Lucas, que antes mal cruzava com Júlia, agora parecia sempre estar nos lugares onde ela estivesse. Olhares eram trocados, sorrisos discretos surgiam, mas as palavras permaneciam presas. Foi Júlia quem quebrou o silêncio primeiro. Uma tarde, enquanto organizava a biblioteca, Lucas entrou procurando um livro. Os dois ficaram sozinhos entre as estantes altas. Lucas, posso te fazer uma pergunta? Disse Júlia, sem olhar diretamente para ele. Claro, qualquer coisa. Aquela noite da festa. Você disse coisas muito gentis para mim. Você falou sério ou foi só cortesia? Lucas parou o que estava fazendo e virou-se para encará-la. Eu nunca falo por cortesia, Júlia. Cada palavra que eu disse, eu pensei. E desde aquela noite eu não consigo parar de pensar em você. O coração de Júlia disparou. Eu também pensei muito em você. Mas eu fico com medo. Medo de quê? De que isso seja complicado demais. De que as diferenças entre a gente sejam grandes demais. Lucas deu um passo em direção a ela. As únicas diferenças que importam são as de caráter. E você tem mais caráter do que qualquer pessoa que eu já conheci. O resto é só papel.
Não é quem eu sou, não é quem você é. Júlia sentiu os olhos marecerem. Ninguém nunca falara com ela daquela forma. Eu não quero que você se arrependa. Não quero que amanhã você acorde e perceba que cometeu um erro. Eu não vou me arrepender. Disso eu tenho certeza. Eles ficaram ali, o mundo lá fora continuando enquanto, naquele pequeno universo da biblioteca, algo novo e frágil começava a nascer. No escritório no andar de cima, Roberto e Mariana também viviam seu momento de verdade. Ela entrara para deixar café e encontrara Roberto afundado na poltrona. Senhor Roberto, está tudo bem? Ele olhou para ela. Mariana, senta aqui comigo. Preciso conversar com você. Ela hesitou, mas acabou sentando. Aconteceu algo nas empresas? Não. É sobre mim. Sobre nós, na verdade. Mariana sentiu o coração acelerar. Nós? Desde aquela festa, eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu sei que isso é inadequado. Eu sei que eu sou seu patrão, mas eu preciso ser honesto. Faz 16 anos que eu não sinto nada parecido com isso. Mariana não sabia se ria ou chorava. Senhor Roberto, eu também senti algo naquela noite. Mas eu tenho medo. Medo de perder meu emprego. Medo de que isso seja passageiro. Você não vai perder seu emprego, Mariana, nunca. E quanto a ser passageiro, eu só posso te pedir tempo para provar que não é. Ela olhou profundamente nos olhos dele e viu ali uma sinceridade que não podia ser fingida. Então vamos com calma. Vamos ver onde isso nos leva, mas sem pressão, sem pressa. Ele sorriu. Sem pressão, sem pressa. Obrigado por me dar essa chance. Quando Mariana saiu do escritório, sentiu as pernas bambas. Sua vida, que sempre seguira um caminho previsível e seguro, acabara de tomar um rumo completamente inesperado. E pela primeira vez em muitos anos, ela se permitiu sentir algo que julgava ter perdido: esperança. As semanas que se seguiram àquelas conversas foram de descobertas silenciosas e hesitantes. Roberto e Lucas caminhavam por um território desconhecido, onde cada gesto precisava ser cuidadosamente pensado, onde cada palavra tinha peso. Mariana e Júlia, por sua vez, equilibravam-se entre a esperança e o medo, entre acreditar naqueles sentimentos e proteger-se de uma possível desilusão. Roberto começou a mudar pequenos hábitos. Passou a chegar em casa mais cedo, alegando que precisava descansar mais, mas a verdade era que queria estar perto de Mariana. Criava desculpas para conversar com ela, perguntava sobre o dia dela, sobre como Júlia estava na faculdade, sobre planos para o futuro. Eram conversas aparentemente casuais, mas carregadas de uma intimidade crescente que não passava despercebida por ninguém na casa. Lucas, por sua vez, começara a frequentar mais a cozinha, oferecendo-se para ajudar em tarefas simples que nunca lhe interessaram antes. Júlia fingia não perceber a mudança, mas seu coração disparava toda vez que ouvia os passos dele se aproximando. Trocavam olhares cúmplices, sorrisos discretos, conversas breves que aos poucos se estendiam. Foi em uma tarde de junho, com o céu de São Paulo tingido de laranja pelo pôr do sol, que o primeiro encontro oficial aconteceu. Roberto reuniu coragem e convidou Mariana para jantar. Não na mansão, mas fora dali, em um restaurante discreto no bairro da Vila Madalena, longe dos olhares conhecidos, longe das expectativas. Mariana, eu gostaria de te levar para jantar. Só nós dois. O que você acha? Ela estava guardando louças no armário quando ouviu o convite. Suas mãos tremeram levemente. Senhor Roberto, eu não sei se é apropriado. Roberto se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Mariana, eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não estou te convidando como patrão. Estou te convidando como um homem que gostaria de conhecer melhor uma mulher que admira profundamente. Se você não quiser, eu vou respeitar, mas eu precisava tentar. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Mariana. Ela o observou por um longo momento, vendo não o empresário bem-sucedido, mas um homem solitário que estava se permitindo sentir algo novamente depois de tantos anos. Está bem, eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto de Roberto foi como o de um menino que acabara de receber o melhor presente. Amanhã à noite, então.
Eu passo para te buscar às 7. No dia seguinte, Mariana estava um mar de nervos. Júlia a ajudou a escolher a roupa. Um vestido simples, mas elegante, azul marinho que realçava sua beleza natural sem ser extravagante. Enquanto se arrumava, Mariana se olhava no espelho e mal reconhecia a mulher que via refletida. Quando foi a última vez que se arrumara para um encontro? Quando foi a última vez que permitira pensar em si mesma como alguém que merecia ser cortejada, amada? Roberto chegou pontualmente. Trazia flores, um buquê simples de lírios brancos que escolhera pessoalmente. Mariana sentiu os olhos marecerem ao recebê-las. Ninguém nunca lhe dera flores antes. Júlia assistia tudo da porta do quarto, sorrindo orgulhosa da mãe, torcendo para que aquela noite fosse o começo de algo bonito. O restaurante que Roberto escolhera era aconchegante, com iluminação suave e música ao vivo. Não era ostensivo, não era dos mais caros da cidade, mas tinha charme e romantismo. Sentados um de frente para o outro, houve um momento inicial de desconforto, como se ambos estivessem acostumando-se aos novos papéis. Você está linda, Mariana, disse Roberto sinceramente. Obrigada. Eu ainda não acredito que estou aqui. Parece surreal. Por que surreal? Porque você é o Roberto Almeida, e eu sou apenas a Mariana. Roberto estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a dela. Você não é apenas nada, Mariana. Você é uma mulher extraordinária. Forte, dedicada, honesta. Você criou uma filha maravilhosa sozinha. Construiu uma vida com dignidade. Isso vale mais do que qualquer empresa que eu tenha criado. Mariana sentiu uma lágrima escapar. Ninguém nunca a fizera sentir-se valorizada daquela forma. Durante toda a vida, fora vista apenas como a funcionária, como a mãe da Júlia, como alguém que servia aos outros. Mas ali, naquele momento, Roberto a via como mulher, como ser humano completo e digno de amor. A conversa fluiu, naturalmente. Falaram sobre suas vidas, sobre sonhos que ficaram pelo caminho, sobre perdas que carregavam. Roberto abriu-se sobre a saudade da esposa, sobre o medo de nunca mais conseguir amar alguém, sobre a solidão que o acompanhava mesmo cercado de sucesso. Mariana compartilhou suas próprias lutas, a dificuldade de criar Júlia sozinha, os sacrifícios que fez, o medo constante de não ser suficiente. Quando a noite terminou e Roberto a deixou em casa, houve um momento de hesitação na porta. Ele queria beijá-la, ela sabia disso, e parte dela também queria. Mas ambos entenderam que era cedo, que precisavam construir aquilo com paciência, com respeito. Roberto apenas segurou sua mão e disse: "Obrigado pela noite mais bonita que tive em 16 anos." Enquanto isso, Lucas e Júlia também trilhavam seu próprio caminho. Lucas a convidara para caminhar no Parque Ibirapuera em um domingo ensolarado. Júlia aceitara, mas com o coração dividido entre a alegria e o receio. Caminharam lado a lado, conversando sobre tudo e sobre nada, descobrindo afinidades surpreendentes. "Júlia, posso te fazer uma pergunta pessoal", disse Lucas, enquanto observavam um grupo de crianças empinando pipa. "Pode. Por que você estuda administração? O que você quer fazer no futuro?" Ela pensou por um momento antes de responder. "Eu quero abrir meu próprio negócio um dia. Nada muito grande, mas algo meu. Talvez uma consultoria para pequenas empresas, ajudando empreendedores que estão começando. Gente que não tem acesso aos grandes escritórios, sabe? Quero usar o que aprendo para fazer diferença na vida de quem realmente precisa." Lucas parou de caminhar e a olhou com admiração genuína. "Isso é incrível, Júlia. Sério mesmo. Você tem visão, tem propósito. É raro encontrar isso. E você? O que quer fazer depois da faculdade?" "Quero trabalhar com infraestrutura, projetos de moradia popular. Meu pai construiu um império, mas eu quero usar o que ele me ensinou para construir algo diferente, algo que realmente mude a vida das pessoas que mais precisam." Júlia sorriu. "Talvez a gente não seja tão diferente assim, né? Talvez a gente seja mais parecido do que qualquer pessoa imagina." Eles se sentaram em um banco próximo ao lago e continuaram conversando por horas. Era fácil estar juntos, natural, como se sempre tivessem sido amigos. Mas havia algo mais,
uma corrente elétrica que percorria o espaço entre eles, uma atração que crescia a cada encontro. Porém, nem tudo eram flores. As notícias dos encontros de Roberto e Mariana e de Lucas e Júlia começaram a circular. Dentro da empresa de Roberto, comentários discretos surgiam nos corredores. Alguns funcionários apoiavam, vendo naquilo uma história bonita de amor que transcendia barreiras sociais. Outros, porém, julgavam, questionavam as intenções de Mariana e Júlia, sugerindo que elas estavam se aproveitando da situação. Clarice, uma das executivas mais antigas da empresa e amiga próxima de Roberto, decidiu intervir. Marcou um almoço com ele e foi direta ao ponto. Roberto, precisamos conversar. Estão comentando sobre você e a Mariana. Eu sei que estão comentando. E daí? Daí que você precisa pensar bem no que está fazendo. Ela é sua funcionária. Se isso der errado, pode virar um problema legal, pode prejudicar a empresa. Roberto colocou o garfo na mesa com mais força do que pretendia. Clarice, eu te respeito muito, mas minha vida pessoal não está à venda. Mariana não é só minha funcionária. Ela é uma mulher que eu admiro, que eu respeito, e por quem estou desenvolvendo sentimentos verdadeiros. Se as pessoas têm problema com isso, o problema é delas, não meu. Clarice suspirou. Eu só estou tentando te proteger. E proteger ela também. As pessoas podem ser cruéis, Roberto. Você sabe disso. Eu sei. Mas não vou deixar o medo do que os outros vão pensar me impedir de ser feliz. Passei 16 anos sozinho, Clarice. 16 anos focado só no trabalho e no Lucas. Agora que finalmente sinto algo de novo, não vou desperdiçar isso. Júlia também enfrentava seus próprios desafios. Uma colega de faculdade, Carol, que sempre fora próxima, a abordou com preocupação. Júlia, é verdade que você está saindo com o Lucas Almeida? É verdade, sim. Carol fez uma expressão de preocupação. Júlia, você tem certeza do que está fazendo? Ele vem de um mundo completamente diferente do nosso. E se ele estiver só se divertindo? E se, quando a novidade passar, ele te largar? As palavras de Carol ecoaram na mente de Júlia, despertando inseguranças que ela tentava manter adormecidas. Essa era sua maior preocupação, o medo de ser apenas uma distração, uma fase na vida de Lucas. Mas, ao mesmo tempo, quando estava com ele, quando via a sinceridade em seus olhos, era difícil acreditar que tudo não passava de um jogo. Se você estivesse no lugar de Júlia, teria dado uma chance ao Lucas ou teria protegido seu coração? Nos conte nos comentários. Os primeiros atritos surgiram de forma inesperada. Roberto e Mariana estavam jantando novamente quando ele mencionou casualmente que tinha reuniões em Brasília na semana seguinte e que ficaria fora por alguns dias. Mariana assentiu, mas algo em sua expressão mudou. O que foi? Perguntou Roberto, percebendo a alteração. Nada, só vou sentir sua falta. Eu também vou sentir a sua. Mas você sabe que eu preciso viajar por trabalho, né? Eu sei. É que às vezes me parece que esse é o seu mundo real. E eu sou só um escape quando você está em casa. Roberto ficou surpreso com a colocação. Mariana, não é assim. Você não é um escape. Você é real, é importante para mim. Mas eu trabalho na sua casa, Roberto. Quando você viaja, quando está com seus amigos empresários, eu continuo sendo a funcionária. Será que você consegue me ver além disso em todos os contextos? A pergunta atingiu Roberto em cheio, porque tocava em algo que ele próprio vinha questionando. Será que conseguia mesmo integrar Mariana em todos os aspectos de sua vida? Será que estava preparado para apresentá-la como sua companheira em eventos sociais, em reuniões de negócios? Eu não tenho todas as respostas, Mariana, mas eu quero descobrir isso com você. Quero que você faça parte da minha vida, de toda a minha vida. Só preciso de tempo para fazer isso do jeito certo. E quanto tempo você precisa? Não sei, mas prometo que não vou te fazer esperar indefinidamente. Mariana assentiu, mas a insegurança persistia. Não era culpa de Roberto, ela sabia. Era o peso de uma vida inteira de diferenças sociais, de ouvir que não pertencia a certos lugares, de ser invisibilizada em tantos espaços. Lucas e Júlia também enfrentaram seu primeiro conflito sério. Lucas a convidara para uma festa de aniversário de um amigo da faculdade.
mas Júlia recusara. Quando ele perguntou o motivo, ela hesitou antes de responder. Lucas, eu não quero ir e ser a namorada do Lucas Almeida. Quero ser apenas a Júlia. E tenho medo que nesse tipo de evento eu seja sempre vista como a menina que teve sorte. Isso não faz sentido, Júlia. Meus amigos vão te amar pelo que você é. Você não entende. Você nunca vai entender, porque você nunca foi julgado pela sua origem. Você nunca entrou em um lugar e sentiu todos os olhares questionando se você merece estar ali. Lucas sentiu-se ferido pelas palavras, mas também percebeu que tinha razão. Ele nunca passara por isso. Nunca fora questionado, nunca precisara provar seu valor. Desculpa, você tem razão. Eu não entendo completamente, mas quero entender, quero que você me ensine. Júlia suavizou o olhar. Não é sobre me ensinar, Lucas. É sobre você reconhecer que vivemos realidades diferentes e que, por mais que a gente se goste, essas diferenças existem e vão aparecer. Então o que a gente faz, a gente enfrenta. Juntos. Mas você precisa estar disposto a me defender, a me apoiar, mesmo quando for desconfortável para você. Eu estou disposto. Pode acreditar. Eles se abraçaram, mas ambos sabiam que aquele era apenas o primeiro de muitos desafios que teriam pela frente. Roberto decidiu tomar uma atitude. Marcou uma reunião com os principais executivos da empresa e no final fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Eu gostaria que todos soubessem que estou em um relacionamento com a Mariana Silva. Sei que alguns de vocês já ouviram rumores. Prefiro que saibam por mim. Ela é uma pessoa extraordinária e espero que todos a tratem com o mesmo respeito que sempre trataram. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Clarice foi a primeira a falar. Roberto, nós respeitamos você e suas decisões pessoais, mas precisamos pensar nas implicações práticas disso. Como fica a relação trabalhista? Mariana não trabalha na empresa. Ela trabalha na minha casa, o que é diferente, mas entendo a preocupação. Vou contratar um advogado trabalhista para garantir que tudo esteja regularizado, que não haja conflito de interesses. E se não der certo? Perguntou outro executivo. Roberto o encarou firmemente. Se não der certo, vamos lidar com isso como adultos responsáveis, mas eu não vou deixar de viver por medo do que pode acontecer. Aquela atitude de Roberto teve um efeito duplo. Por um lado, mostrou que ele estava comprometido com Mariana, que não a escondia. Por outro, expôs ainda mais o relacionamento aos olhares e julgamentos externos. Quando Mariana soube do que ele fizera, ficou dividida entre o orgulho e o medo. Você não precisava ter feito isso, disse ela quando conversaram à noite. Eu precisava, sim. Não vou te manter escondida, Mariana. Você merece ser vista, ser reconhecida. Mas e se as pessoas começarem a me tratar diferente? E se acharem que eu estou me aproveitando de você? Se alguém pensar isso, é problema dessa pessoa, não nosso. Eu sei quem você é. Você sabe quem você é. E isso é o que importa. Mariana se abraçou a ele, sentindo pela primeira vez que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse dar certo. Lucas também tomou sua decisão. Conversou com Júlia e propôs algo diferente. E se, em vez de te levar para festas da minha turma, eu for com você conhecer o seu mundo? Quero conhecer seus amigos, os lugares que você frequenta, entender melhor a sua vida. Júlia ficou surpresa com a proposta. Sério? Sério? Se a gente vai estar junto, eu preciso conhecer todas as partes de quem você é. E não só as que se encaixam no meu mundo. Júlia sorriu, sentindo o coração se encher de esperança renovada. Tá bom. Mas te aviso, meus lugares não têm glamour nenhum. Eu não preciso de glamour, eu preciso de você. E assim, aos poucos, os dois casais começaram a construir pontes sobre as diferenças que os separavam. Não era fácil, não era simples, mas era real. E talvez, no final, fosse exatamente isso que importava. Naquela noite, depois que Júlia adormeceu, Mariana ficou acordada pensando em tudo o que acontecera nas últimas semanas. Sua vida mudara de forma tão radical que às vezes tinha dificuldade em processar. Levantou-se da cama e foi até a janela, observando as luzes da cidade que nunca dormia. São Paulo pulsava lá fora, cheia de histórias.
de vidas que se cruzavam, de amores improváveis que nasciam contra todas as probabilidades. Pensou em Roberto, na forma como ele a olhava, como a fazia sentir-se importante, vista, valorizada. Pensou nos riscos que estava correndo, não apenas emocionais, mas práticos. E se realmente não desse certo? E se ele cansasse dela? E se descobrisse que o que sentia era apenas uma ilusão passageira? Mas então lembrou-se do jeito como ele segurava sua mão, da sinceridade em seus olhos, das pequenas atenções que demonstrava todos os dias. Não, aquilo não era ilusão. Era real, palpável, verdadeiro. Do outro lado da cidade, na mansão dos Jardins, Roberto também estava acordado. Sentado em sua biblioteca, com um copo de uísque na mão, pensava em Mariana. Fazia tanto tempo que não se permitia sentir algo assim. Depois que a esposa partira, construíra muros tão altos ao redor do coração que julgava impossível alguém conseguir atravessá-los. Mas Mariana fizera exatamente isso de forma suave, sem forçar, simplesmente sendo quem era. Havia medo, sim. Medo de estragar aquilo, medo de não ser o suficiente depois de tanto tempo sozinho, medo de que a diferença de mundos fosse grande demais para ser superada. Mas havia também esperança. Uma esperança que não sentia há 16 anos. E se isso desse certo? E se ele finalmente pudesse ser feliz novamente? E se Mariana fosse exatamente o que ele precisava para recomeçar? Lucas, em seu quarto, escrevia em um caderno que mantinha desde adolescente. Era onde colocava seus pensamentos mais profundos, suas reflexões sobre a vida. Escreveu sobre Júlia, sobre como ela o desafiava, o fazia pensar, o tirava da zona de conforto. Escreveu sobre o privilégio que nunca havia questionado antes, sobre como os olhos dela o fizeram enxergar o mundo de uma forma completamente nova. Escreveu sobre o medo de decepcioná-la, de não estar à altura do que ela merecia, de não conseguir protegê-la dos julgamentos que viriam. Mas escreveu também sobre a certeza que crescia dentro dele a cada dia. A certeza de que Júlia era especial, de que o que sentiam um pelo outro valia qualquer desafio que teriam que enfrentar. Fechou o caderno e olhou pela janela vendo a mesma cidade que sua futura sogra observava de longe. Em algum lugar lá fora, Júlia também estava, talvez pensando nele, talvez sentindo as mesmas dúvidas e esperanças. Os meses de julho e agosto trouxeram consigo mudanças significativas. O inverno paulistano, com suas manhãs frias e tardes ensolaradas, parecia refletir a montanha-russa emocional que Roberto, Mariana, Lucas e Júlia viviam. Havia dias de calor, de proximidade, de certeza, e havia dias de frio, de distância, de dúvida. Roberto cumprira sua promessa. Levou Mariana para conhecer alguns de seus amigos mais próximos. A reação foi mista. Alguns os receberam com carinho genuíno, vendo em Mariana uma mulher interessante e digna do afeto de Roberto. Outros, porém, não conseguiram esconder o estranhamento, tratando-a com educação formal demais, aquela polidez fria que dói mais do que a grosseria explícita. Foi em um jantar na casa de um casal amigo que a situação ficou mais tensa. Cláudia, a anfitriã, fez questão de sentar Mariana ao seu lado. À primeira vista, parecia acolhimento, mas ao longo da noite ficou claro que era um interrogatório disfarçado. Então, Mariana, me conta, como é trabalhar na casa do Roberto? Perguntou Cláudia com um sorriso que não chegava aos olhos. É um trabalho como qualquer outro. Eu cuido da casa, organizo as coisas. Imagino que deve ser confortável. Uma casa tão grande, tantos recursos, deve criar uma certa intimidade, não é? Roberto, que estava do outro lado da mesa, percebeu para onde a conversa estava indo. Cláudia, a Mariana não está aqui como minha funcionária. Ela está aqui como minha companheira. Espero que todos tratem ela com o respeito que merece. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. No caminho de volta para casa, Mariana estava visivelmente abalada. Eu te avisei que seria difícil, disse ela, olhando pela janela do carro. Roberto parou o carro em um mirante com vista para a cidade. Mariana, olha para mim. Eu não estou tentando te forçar a entrar no meu mundo.
Eu quero construir um mundo novo com você. Um mundo onde a gente faz as regras, onde o que importa é o que a gente sente, não o que os outros pensam. É bonito você dizer isso, mas na prática, Roberto, a gente sempre vai estar lidando com esses julgamentos. Então a gente enfrenta, juntos, porque eu não quero voltar atrás. Mariana, eu não quero perder você por causa do preconceito alheio. Lucas e Júlia viviam uma dinâmica diferente, mas igualmente desafiadora. Lucas cumprira sua promessa e passara a frequentar os lugares que faziam parte da vida de Júlia. Foi com ela à faculdade, conheceu seus colegas, frequentou os bares simples que ela costumava ir. No começo, houve surpresa, mas Lucas não estava lá por obrigação. Ele genuinamente gostava daquele mundo. Sentia-se mais à vontade ali do que nas festas sofisticadas que sempre frequentara. Carol, a amiga de Júlia, que antes demonstrara preocupação, começou a mudar de opinião. Júlia, eu preciso te pedir desculpas. Eu julguei o Lucas antes de conhecê-lo. Ele é diferente. Ele é real. Mas os desafios continuavam de outras direções. Na mansão, outros funcionários agora olhavam para Júlia com inveja e desconfiança. Uma faxineira mais antiga, Dona Irene, foi particularmente dura. Cuidado, menina. Esses homens ricos, eles se divertem com a gente, mas na hora de casar, escolhem alguém da turma deles. Júlia sentiu o coração apertar. Dona Irene, eu não estou com o Lucas por interesse. Todas pensam assim no começo. Mas espera só quando os amigos ricos dele começarem a pressionar. Você vai ver. O dinheiro sempre fala mais alto. As palavras plantaram uma semente de dúvida em Júlia. E se ela estivesse certa? Uma noite, Lucas percebeu que algo estava errado. Júlia, o que está acontecendo? Ela hesitou. Lucas, você já pensou no futuro? No nosso futuro? Penso todos os dias. Por quê? É que eu fico me perguntando se isso é real, se realmente tem futuro. Lucas foi até ela, ajoelhando-se ao lado. Júlia Silva, olha para mim. Isso é real. O que eu sinto por você é mais real do que qualquer coisa que já senti. E tem futuro, sim. Todo o futuro que a gente quiser construir. Mas as pessoas não acreditam nisso. Até a Dona Irene me disse que você vai me largar. Lucas sentiu raiva das pessoas que colocavam essas dúvidas na cabeça dela. Dona Irene não me conhece. Ela não sabe quem eu sou. Não sabe o que eu quero. Eu te amo, Júlia. Eu te amo de um jeito que assusta, de um jeito que me faz querer ser uma pessoa melhor. E eu não vou te largar. Nunca. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também te amo. Mas eu tenho medo, Lucas. Então a gente vai provar que o mundo está errado, juntos. Eles se beijaram e naquele beijo havia uma promessa silenciosa que ia além das palavras. Roberto enfrentava seus próprios demônios. Recebera uma proposta de negócio importante que exigiria sua mudança temporária para o Rio de Janeiro por 3 meses. Era uma oportunidade que ele vinha buscando há anos, mas significaria ficar longe de Mariana. Quando contou a ela, Mariana reagiu com serenidade. Você tem que ir. É importante para o seu trabalho. Mas e a gente? A gente vai continuar. 3 meses não são o fim do mundo. E se a gente não sobreviver a 3 meses de distância, então talvez não seja tão forte quanto achamos. Roberto admirou a maturidade dela. Mariana, eu não quero que você pense que estou te abandonando. Posso recusar a proposta. Ela colocou a mão no rosto dele. Roberto, eu não quero ser a mulher que te impede de crescer. A gente é forte o suficiente para aguentar 3 meses. Mas antes de partir, ele fez algo que surpreendeu a todos. Chamou Mariana para uma conversa séria. Mariana, eu não quero que você continue trabalhando na minha casa. Mariana sentiu o coração gelar. O quê? Você está me mandando embora? Não, não. Eu não quero que você seja minha funcionária. Quero que você seja minha companheira. Quero regularizar a situação, pagar seus direitos trabalhistas, tudo certinho. E quero que você use esse tempo para pensar no que você quer fazer. Se quer estudar, se quer abrir um negócio, eu vou te apoiar. Roberto, eu não posso aceitar isso. Eu não quero ser sustentada por você. E eu admiro isso.
Mas se a gente vai construir uma vida juntos, não faz sentido você trabalhar para mim. E você merece ter a liberdade de escolher o que quer fazer, não ficar presa a um trabalho por necessidade. E se a gente terminar? Roberto segurou as mãos dela. Eu não vou te largar, Mariana. E vou fazer tudo regularizado, com contrato, garantindo que você tenha segurança financeira. Não é sobre te controlar. É sobre te dar liberdade. Mariana precisou de dias para processar aquilo. Conversou com Júlia, que a incentivou. No final, decidiu confiar. Decidiu acreditar que Roberto era diferente, que aquilo era demonstração de compromisso, não de controle. Lucas também tomou uma decisão importante. Júlia, você trabalha de dia e estuda de noite. Eu quero te ajudar. Quero pagar sua faculdade para que você possa focar só nos estudos. Júlia recuou. Lucas, não. Eu não posso aceitar. Por que não? Porque eu não quero que ninguém pense que eu estou com você por dinheiro. Porque eu preciso conquistar as coisas sozinha. Lucas ficou frustrado. Júlia, isso não é dever. É amor. É querer ver você bem. Não é sobre ter ou não ter dinheiro, Lucas. É sobre quem eu sou. Eu sempre conquistei tudo com meu próprio esforço. Se eu aceitar sua ajuda, vou sentir que traí a pessoa que sempre foi. Lucas entendeu. E foi esse respeito que fez Júlia ter certeza de que escolhera o homem certo. A última semana antes da viagem de Roberto foi intensa. Lucas iria junto ao pai por 2 semanas. Na noite anterior à partida, Lucas e Júlia caminharam pelo bairro da Vila Madalena. Pararam em um mirante improvisado. Você vai sentir minha falta? Perguntou Júlia. Lucas a abraçou. Cada segundo de cada dia. Mas eu volto logo. E quando voltar, quero que a gente pense seriamente no futuro. Que tipo de futuro? Nosso futuro, juntos. Eu preciso que você saiba que eu te vejo em cada plano que faço para minha vida. Júlia virou-se. Lucas, não precisa dizer essas coisas só porque está indo embora. Não estou dizendo porque estou indo. Estou dizendo porque é verdade. Você mudou minha vida, Júlia. E eu não quero perder isso. Não quero perder você. Você não vai me perder, eu prometo. No dia seguinte, Roberto e Lucas partiram. A casa ficou estranhamente silenciosa. Mariana vagou pelos cômodos vazios, sentindo o peso da ausência. Júlia também sentiu o vazio. Mas havia também uma sensação de liberdade, tempo para pensar, para refletir. Sentadas na sala do apartamento, mãe e filha conversaram longamente. Mãe, você acha que a gente está fazendo a coisa certa? Perguntou Júlia. Mariana pensou cuidadosamente. Júlia, não existe garantia em nenhum relacionamento. A questão é, vale a pena o risco? E vale. Para mim, vale. O Roberto me faz sentir coisas que eu achei que nunca mais ia sentir. E isso não tem preço. Júlia sorriu. Eu sinto o mesmo com o Lucas, então vale a pena, minha filha. Se o que vocês sentem é verdadeiro. As 2 semanas se transformaram em rotina. Mariana começou a pensar seriamente no que queria fazer. Sempre sonhara em ter uma confeitaria. Começou a pesquisar cursos, a fazer planos. Júlia manteve sua rotina, mas com diferença. Tinha tempo para focar em si mesma. Suas notas melhoraram. Roberto ligava todas as noites. Conversavam por horas. Em uma dessas ligações, Roberto fez uma revelação. Mariana, eu estive pensando muito. Quando eu voltar, quero que a gente more junto. Mariana sentiu o coração disparar. Roberto, a gente mal está junto há 6 meses. Eu sei. Mas eu passei 16 anos sozinho. Agora que encontrei isso com você, não quero desperdiçar mais tempo. Não precisa ser já. Mas eu queria que você soubesse onde meu coração está. Meu coração está no mesmo lugar, Roberto. Mas eu tenho medo, então vamos devagar. Mas vamos juntos. Lucas também mantinha contato constante com Júlia. Em uma conversa, fez um pedido especial. Júlia, quando eu voltar, quero te levar para conhecer um lugar especial. Um lugar que era da minha mãe. Júlia ficou surpresa. Lucas raramente falava sobre a mãe. Que lugar? Era um sítio perto de Campinas. Minha mãe adorava. Meu pai nunca mais quis voltar. Mas eu acho que está na hora. E quero compartilhar isso com você. Porque você é importante. Para mim. Porque eu quero que você conheça essa parte da minha história.
Júlia sentiu o peito apertar. Eu adoraria. As 2 semanas terminaram. Roberto e Lucas voltaram. O reencontro foi emocionante. Roberto abraçou Mariana como se tivessem ficado separados por anos. Lucas correu para Júlia. Mas junto com a alegria vieram novidades. Roberto decidira vender parte de suas empresas e investir em projetos que fizessem diferença social. Queria criar uma fundação para ajudar pequenos empreendedores. E queria que Mariana fizesse parte disso, estruturando programas para mulheres empreendedoras. Mariana ficou sem palavras. Era mais do que jamais sonhara. Não era apenas sobre ser companheira de Roberto, mas construir algo juntos, ter um propósito compartilhado. Lucas também voltara com novidades. Decidira especializar-se em habitação popular. Queria criar projetos de moradia digna. E queria que Júlia fosse sua parceira. Imaginou uma parceria onde ele cuidaria da parte técnica e ela da gestão. A vida parecia estar se encaixando perfeitamente. E era exatamente essa sensação que assustava. Como se, a qualquer momento, algo pudesse desmoronar. Mas por enquanto eles escolheram acreditar, escolheram apostar naquilo que sentiam e se prepararam para os desafios que sabiam que ainda viriam. Os dias que se seguiram ao retorno foram de planejamento intenso. Roberto mergulhou na estruturação da fundação. Mariana, pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior. Não era mais apenas a mulher que limpava. Era a mulher que planejava, que construía. Juntos, passavam horas discutindo como a fundação poderia fazer diferença. Roberto trazia a experiência empresarial. Mariana trazia a compreensão de quem realmente precisava de ajuda, de quem lutava todos os dias para sobreviver. Uma tarde, enquanto revisavam o projeto, Roberto parou e olhou para Mariana. Eu estava pensando em como você mudou minha vida. Você me deu um propósito. Você sempre foi um bom homem, Roberto. Eu só te ajudei a enxergar isso. Não, Mariana. Você me ensinou a ver o mundo pelos olhos de quem luta, e eu sou grato por isso. Eles se abraçaram, e naquele abraço havia não apenas amor romântico, mas respeito mútuo, admiração verdadeira, parceria genuína. Lucas e Júlia também viviam sua jornada. Lucas começara as aulas na USP e estava fascinado. Júlia o acompanhava sempre que podia. Frequentavam palestras, grupos de estudo, projetos sociais. Foram se tornando não apenas namorados, mas companheiros de sonhos. Foi em uma tarde na universidade que algo testaria novamente o relacionamento. Uma colega de Lucas, Fernanda, filha de empresário e amiga de infância, começou a demonstrar interesse nele. Nos olhares prolongados, toques casuais, convites para estudarem juntos. Júlia percebeu, e percebendo, sentiu a insegurança voltar com força. Era exatamente o que todos haviam alertado. Uma garota do mesmo mundo de Lucas, com os mesmos códigos sociais, sem as complicações que o relacionamento deles trazia. Seria tão mais fácil para ele estar com alguém assim. Uma noite, depois de mais um dia na universidade, Júlia estava especialmente calada. Lucas percebeu. Júlia, fala comigo. O que está acontecendo? Ela hesitou, mas decidiu ser honesta. É a Fernanda. Eu vejo como ela olha para você. E eu fico pensando se não seria mais fácil para você estar com alguém como ela. Lucas parou de caminhar e virou Júlia para encará-lo. Júlia, me escuta bem. A Fernanda pode olhar para mim do jeito que quiser. Pode fazer todos os convites que quiser, não muda nada. Porque eu não quero fácil. Eu quero verdadeiro. E o que a gente tem é verdadeiro. Mas ela é do seu mundo. Ela entende as coisas que você viveu, as referências que você tem. E você me ensina coisas que ela nunca poderia ensinar. Você me mostra o mundo de um jeito que eu nunca vi. Você me desafia, me questiona, me faz querer ser melhor. Fernanda é legal, mas ela não é você. E eu não quero outra pessoa. Eu quero você. Júlia sentiu os olhos encheram de lágrimas. Como você consegue sempre dizer as coisas certas? Porque são verdadeiras, Júlia, cada palavra. E se você precisar ouvir isso todo dia para o resto da vida, eu vou dizer. Porque é assim que eu me sinto. No dia seguinte, Lucas tomou uma atitude que deixou clara para todos qual era sua posição. Quando Fernanda se aproximou dele novamente com outro convite, ele foi direto e respeitoso.
Fernanda, eu preciso ser sincero com você. Eu estou em um relacionamento sério com a Júlia, e eu a amo. Então acho melhor a gente manter apenas uma amizade de colegas de classe. Nada além disso. Fernanda ficou visivelmente constrangida, mas também entendeu a mensagem. A partir daquele dia, manteve a distância apropriada, e Júlia, quando soube do que Lucas fizera, sentiu não apenas alívio, mas orgulho. Orgulho de estar com um homem que tinha clareza de sentimentos e coragem de defendê-los. Roberto e Mariana também enfrentaram um momento decisivo. A notícia da fundação começara a circular, e com ela, a informação de que Mariana seria responsável pelos programas. As reações foram variadas. Alguns aplaudiram, outros questionaram as qualificações de Mariana. Clarice trouxe o assunto diretamente. As pessoas estão falando, estão dizendo que você está colocando ela em uma posição importante apenas porque estão juntos. Roberto sentiu raiva. E o que você acha, Clarice? Eu acho que a Mariana é adorável, mas ela não tem formação acadêmica, não tem experiência em gestão de projetos. É natural que as pessoas questionem. Sabe o que eu acho? Que as pessoas subestimam quem vem de baixo. A Mariana tem algo que nenhum MBA do mundo pode ensinar. Ela viveu a realidade das pessoas que a gente quer ajudar. Ela sabe na pele o que é lutar por cada oportunidade. E isso vale mais do que qualquer diploma pendurado na parede. Eu entendo seu ponto, mas você precisa proteger ela também. Se ela falhar, vão dizer que foi porque não estava preparada. E isso vai machucá-la. Então, eu vou garantir que ela tenha todo o suporte necessário. Vou contratar consultores, vou oferecer cursos, vou dar todas as ferramentas para que ela tenha sucesso, mas não vou tirar ela da fundação por causa do que os outros vão dizer. Quando Roberto contou essa conversa para Mariana, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Talvez a Clarice tenha razão, disse ela finalmente. Talvez eu não esteja preparada para isso. Roberto se aproximou e levantou o queixo dela gentilmente. Mariana, você passou a vida inteira se preparando para isso. Cada luta que você travou, cada dificuldade que superou, cada vez que você levantou quando caiu, tudo isso te preparou. Você só precisa acreditar em você mesma. Porque eu acredito. E se você precisar de ajuda, de estudo, de apoio, eu vou te dar. Mas não deixa que eles te façam desistir antes mesmo de começar. Aquelas palavras foram o empurrão que Mariana precisava. Nos dias seguintes, ela se matriculou em um curso de gestão de projetos sociais. Começou a estudar empreendedorismo social, frequentar palestras. E descobriu que adorava aprender, que tinha capacidade. Júlia observava a mãe com admiração. Ver Mariana se transformar, ocupar espaços que sempre lhe foram negados, era inspirador. E a fez perceber que ela também podia mais, que também merecia sonhar grande. Foi então que Júlia procurou Lucas e compartilhou um plano. Lucas, eu estive pensando, quando eu me formar, quero fazer uma pós-graduação. Quero me especializar em gestão de negócios sociais. E quero que, daqui a alguns anos, a gente abra nossa própria empresa. Uma empresa que una engenharia e gestão para criar soluções habitacionais acessíveis. Lucas a olhou com os olhos brilhando. Júlia, isso é incrível. Mas você sabe que isso vai exigir muito trabalho, muito esforço. Eu sei, e estou disposta. Mas tem uma condição. Qual? A gente tem que fazer isso juntos, de verdade. Como sócios iguais, não como namorados onde um ajuda o outro. Eu quero que seja uma parceria de fato. Lucas estendeu a mão. Então vamos fazer isso, sócios iguais, parceiros de sonhos. E, se você deixar, parceiros para a vida toda. Júlia apertou a mão dele, selando não apenas um acordo de negócios, mas um compromisso de futuro. Um futuro que estavam construindo juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho, desafio por desafio. Um ano havia se passado desde aquela festa que mudara tudo. São Paulo continuava pulsando do lado de fora, mas dentro da mansão dos Jardins e do apartamento na Vila Madalena, a vida havia tomado rumos que ninguém poderia ter previsto. Roberto e Mariana não moravam juntos ainda, mas os passos nessa direção eram cada vez mais evidentes. Lucas e Júlia estavam mais unidos do que nunca,
construindo não apenas um relacionamento, mas um futuro compartilhado. A fundação de Roberto estava prestes a ser oficialmente inaugurada. Meses de planejamento, reuniões, ajustes legais e preparação haviam culminado naquele momento. Mariana trabalhara incansavelmente, provando a cada dia que merecia estar ali. Completara o curso de gestão de projetos sociais com notas excelentes, desenvolvera programas inovadores para mulheres empreendedoras e conquistara o respeito até daqueles que inicialmente duvidaram dela. Uma semana antes da inauguração, Roberto pediu para se encontrar com Mariana no jardim da mansão. Era uma tarde de setembro, com aquele céu azul típico da primavera paulistana, flores começando a desabrochar por todo lado. Ele estava visivelmente nervoso, o que era incomum para um homem sempre tão seguro de si. "Mariana, tem algo que eu preciso te dizer", começou ele, segurando as mãos dela. "Esse último ano foi o melhor da minha vida. Você me transformou de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Me ensinou a amar novamente, a sonhar novamente, a acreditar que a vida ainda tem muito para me oferecer. Roberto, eu também sinto isso. Você me deu algo que eu nunca tive, a liberdade de ser eu mesma, de buscar meus sonhos, de ocupar espaços que eu achava que não eram para mim." Ele respirou fundo. "É por isso que eu quero que você saiba que isso não é temporário para mim. Não é uma fase, não é uma experiência. É para sempre. E eu quero oficializar isso." Roberto tirou uma pequena caixa do bolso e se ajoelhou. Mariana sentiu as pernas tremerem, o coração disparar. As lágrimas começarem a correr antes mesmo que ele terminasse de falar. "Mariana Silva, você quer se casar comigo?" Mariana cobriu a boca com as mãos, tentando conter a emoção. Por um momento, ficou em silêncio, processando aquilo tudo. Um ano atrás, ela era apenas a funcionária. Agora, estava ali, sendo pedida em casamento pelo homem que amava, tendo construído uma carreira própria, tendo se tornado uma mulher empoderada e realizada. "Sim", disse ela finalmente, a voz embargada. "Sim, eu quero. 1000 vezes sim." Roberto colocou o anel em seu dedo e a abraçou com força, ambos chorando, rindo, vivendo um momento que jamais esqueceriam. Foi quando ouviram palmas vindas da casa. Viraram-se e viram Lucas e Júlia na varanda, aplaudindo emocionados. "Vocês sabiam?" perguntou Mariana, enxugando as lágrimas. "O pai me contou ontem", disse Lucas, descendo as escadas do jardim com Júlia. "Eu nunca vi ele tão nervoso e tão feliz ao mesmo tempo." Júlia abraçou a mãe. "Mãe, você merece toda a felicidade do mundo. E eu estou tão orgulhosa de você." Naquela noite, os 4 jantaram juntos, comemorando não apenas o noivado, mas tudo que haviam construído juntos. Conversaram sobre o futuro, sobre os planos, sobre como suas vidas haviam se entrelaçado de forma tão bonita e inesperada. Foi Lucas quem sugeriu que a inauguração da fundação fosse também uma celebração do noivado. Roberto e Mariana concordaram. Seria uma forma de mostrar ao mundo que aquele amor não tinha nada a esconder, nada a temer, nada a provar, além do que já provava por si só, que era verdadeiro. Os dias que antecederam a inauguração foram intensos. A equipe trabalhou arduamente para garantir que tudo estivesse perfeito. O evento seria grande, com presença de empresários, políticos, jornalistas, líderes comunitários. Seria a apresentação oficial da fundação e, ao mesmo tempo, o anúncio público do noivado de Roberto e Mariana. Na manhã do grande dia, Mariana acordou cedo com borboletas no estômago. Júlia dormira em sua casa para ajudá-la a se arrumar. Enquanto tomavam café, conversaram sobre tudo o que havia mudado em suas vidas. "Mãe, você consegue acreditar em tudo o que aconteceu?" perguntou Júlia. "Às vezes parece um sonho. Eu fico com medo de acordar e descobrir que nada disso é real." "É real, mãe. Você construiu isso, com trabalho, com dignidade, com amor. E você merece cada segundo dessa felicidade. E você e o Lucas, como estão as coisas?" Júlia sorriu. "Estão bem, muito bem. Na verdade, tem algo que eu preciso te contar. O Lucas falou em morarmos juntos quando eu me formar. Mas eu disse que só vou fazer isso se a gente estiver noivos.
Não quero que as pessoas pensem que eu estou só morando com ele por conveniência. Mariana segurou a mão da filha. Júlia, você sempre foi tão forte, tão determinada a fazer as coisas do seu jeito. E eu admiro isso. O que o Lucas disse? Ele disse que esperaria o tempo que fosse necessário, mas que, quando eu estivesse pronta, ele faria o pedido oficial. Do jeito certo, com anel, com tudo. Esse menino te ama de verdade, minha filha. Eu sei, mãe, e eu também amo ele. Mas eu não vou abrir mão de quem eu sou por causa desse amor. Se ele me quer completa, com meus valores, com meus princípios. E é por isso que ele te ama. Porque você é exatamente assim. O evento começou ao entardecer. O espaço escolhido era um salão elegante, mas acessível, decorado com bom gosto, mas sem ostentação. Refletia exatamente o propósito da fundação: ajudar pessoas, não impressionar convidados. As paredes eram decoradas com fotos de mulheres empreendedoras, cada uma com sua história de superação, cada uma representando a missão que a fundação abraçava. Mariana estava radiante em um vestido azul royal que Roberto insistira em comprar para ela. Não era extravagante, mas era elegante, sofisticado, perfeito para aquele momento. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, deixando à mostra o colar simples, mas significativo que Roberto lhe dera no aniversário de namoro. Júlia estava ao seu lado, usando um vestido verde esmeralda, seu cabelo solto em ondas naturais, ambas representando força, beleza e dignidade conquistadas com muito trabalho. Quando Roberto subiu ao palco para fazer o discurso de abertura, o salão ficou em silêncio. Boa noite a todos. Eu poderia começar falando sobre números, sobre projetos, sobre metas, mas eu prefiro começar falando sobre pessoas. Esta fundação nasceu de uma percepção simples, mas profunda. Que talento e potencial existem em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as origens. Mas oportunidade não. E é isso que queremos mudar. Aplausos ecoaram pelo salão. Roberto continuou. Mas essa fundação não é mérito só meu. É mérito de uma mulher extraordinária que me ensinou a ver o mundo de forma diferente. Uma mulher que viveu as dificuldades que queremos combater, que superou obstáculos que muitos de nós aqui nem conseguimos imaginar, e que mesmo assim nunca perdeu a dignidade, a bondade, a esperança. Mariana Silva não é apenas a coordenadora dos programas desta fundação. Ela é minha inspiração, minha parceira, e em breve será minha esposa. O salão explodiu em aplausos. Mariana subiu ao palco, os olhos marejados. Roberto a abraçou e então ela tomou o microfone. Eu não nasci em berço de ouro. Eu não tive acesso às melhores escolas, aos melhores cursos, às melhores oportunidades. Eu trabalhei desde muito jovem para sobreviver, para dar uma vida melhor, para minha filha. Durante muito tempo achei que meu lugar era sempre servir, sempre ficar em segundo plano, sempre ser invisível, mas o Roberto me mostrou que eu posso ser mais, que eu mereço ser mais. E essa fundação existe para mostrar isso para outras mulheres, para outros empreendedores, para todas as pessoas que acham que não têm lugar ao sol. Vocês têm, e nós vamos ajudar vocês a encontrar esse lugar. A plateia se levantou, aplaudindo de pé. Havia lágrimas em muitos rostos, não apenas de emoção, mas de identificação. Muitas pessoas ali presentes também vieram de baixo, também lutaram, também superaram. Lucas observava tudo da primeira fileira com Júlia ao seu lado. Segurou a mão dela e sussurrou. Um dia vamos estar lá em cima também, apresentando o nosso projeto. Júlia sorriu. Vamos sim, e vai ser tão bonito quanto isso. Após os discursos, a festa continuou. Música ao vivo preenchia o ambiente, uma banda tocando MPB, aquelas músicas que falam de amor, de luta, de esperança. Comida deliciosa era servida, preparada por um buffet que Roberto escolhera exatamente por empregar pessoas em situação de vulnerabilidade, dando oportunidades de trabalho digno. Conversas animadas aconteciam por todos os cantos, networking misturado com celebração genuína. Roberto e Mariana circulavam entre os convidados recebendo cumprimentos calorosos, abraços emocionados, palavras sinceras de apoio e admiração. Era evidente que aquele amor havia tocado muitas pessoas
inspirado muitos corações. Até Cláudia, que tanto questionara inicialmente o relacionamento, aproximou-se com sinceridade estampada no rosto. Mariana, eu preciso te pedir desculpas. Eu julguei você antes de te conhecer. Mas você provou que eu estava completamente errada. Você é incrível no que faz, e eu estou genuinamente feliz por vocês dois. Mariana a abraçou. Obrigada, Cláudia. Isso significa muito para mim. Em um canto mais reservado do salão, Lucas e Júlia conversavam sozinhos. Júlia, vendo tudo isso, vendo meu pai e sua mãe, eu fico pensando no nosso futuro. E o que você pensa? Eu penso que eu quero isso com você. Não exatamente isso, mas algo nosso. Eu quero construir uma vida com você, Júlia. Quero acordar todo dia ao seu lado. Quero enfrentar desafios juntos. Quero comemorar vitórias juntos. E eu sei que você disse que só vai morar comigo quando a gente estiver noivo. Então eu preciso te fazer uma pergunta. Lucas, o que você está fazendo? Ele sorriu, mas não se ajoelhou. Sabia que Júlia não gostava de cenas públicas. Júlia Silva, eu não tenho um anel agora, porque quero que você escolha o anel que quer. Mas eu tenho uma promessa. A promessa de que vou te amar, te respeitar, te apoiar todos os dias da minha vida. A promessa de que vou te defender quando precisar, vou te ouvir sempre. Vou crescer com você. Então eu te pergunto, quando você se formar, você quer se casar comigo? Júlia sentiu o mundo parar. Não esperava por aquilo. Não naquele momento, não daquela forma. Mas ao olhar nos olhos de Lucas, viu ali tudo, que sempre quis. Verdade, respeito, amor genuíno. Sim, Lucas, eu quero. Eles se beijaram, e naquele beijo estava selado o futuro que construiriam juntos. Quando a festa terminou e todos se despediram, os quatro ficaram sozinhos no salão quase vazio. Roberto, Mariana, Lucas e Júlia, sentados em uma das mesas, olhando para tudo que haviam construído. Quem diria, né? Disse Roberto. 1 ano atrás, tudo era diferente. Mas era tudo necessário, completou Mariana. Cada dificuldade, cada medo, cada julgamento, tudo nos trouxe até aqui. E a gente ainda tem muito pela frente, disse Lucas. Muitos desafios, muitas conquistas, muita vida. Para viver. Júlia olhou para cada um deles. A gente provou que o amor não segue regras sociais, que o coração não entende de classes, de diferenças, de hierarquias. A gente provou que, quando há respeito, verdade e compromisso, qualquer distância pode ser superada. Roberto levantou uma taça. Então vamos brindar. Ao amor que transforma, que desafia, que nos torna melhores. Ao futuro que vamos construir juntos. Os quatro brindaram, seus copos se encontrando no ar, selando não apenas aquele momento, mas tudo o que representava. Duas famílias que se uniram não por acaso, mas por escolha. Dois casais que provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras. 6 meses depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante em um sítio perto de Campinas, o mesmo sítio que pertencera à mãe de Lucas, Roberto e Mariana se casaram. Foi uma celebração íntima, com apenas os mais próximos, mas cheia de significado. Júlia foi a madrinha da mãe, Lucas foi o padrinho do pai. E quando os noivos se beijaram, havia ali não apenas a união de duas pessoas, mas a consolidação de uma família que escolheu se amar apesar de tudo. Júlia se formou 2 anos depois com honras acadêmicas. No dia da formatura, Lucas a pediu oficialmente em casamento, dessa vez com anel e tudo. Ela disse sim pela 2ª vez, e 6 meses depois também se casaram, em uma cerimônia que misturava simplicidade e elegância, refletindo exatamente quem eles eram. A empresa que sonharam juntos se tornou realidade. Lucas e Júlia criaram uma consultoria de habitação e gestão social que rapidamente ganhou reconhecimento. Trabalhavam com comunidades, desenvolviam projetos de moradia acessível, ajudavam pequenos empreendedores. Era exatamente o que haviam planejado, o que haviam sonhado. A fundação de Roberto e Mariana prosperou, ajudando centenas de mulheres a abrir seus próprios negócios, oferecendo capacitação, microcrédito, mentoria. Mariana se tornou uma referência em empreendedorismo feminino, sendo convidada para palestras, entrevistas, eventos.
mas nunca esqueceu de onde veio, sempre usando sua própria história como inspiração para outras. Naquela mansão nos jardins, que um dia pareceu grande demais para apenas 2 pessoas, agora vivia uma família completa: Roberto e Mariana, Lucas e Júlia, e eventualmente os netos que viriam. Os corredores não eram mais vazios. Eram preenchidos com risadas, conversas, amor. Dona Irene, a funcionária que tanto duvidara, pediu desculpas anos depois a Júlia. Eu estava errada sobre você e sobre o Lucas. Vocês provaram que o amor verdadeiro existe, que dá certo, que transforma. E o mais bonito, Dona Irene, respondeu Júlia, é que não foi sorte, foi escolha. Todo dia a gente escolhe se amar, se respeitar, se apoiar. E essa escolha faz toda a diferença. A história de Roberto e Mariana, de Lucas e Júlia, tornou-se exemplo para muitos. Não porque foi fácil, mas porque foi verdadeira. Não porque não teve obstáculos, mas porque eles foram superados com amor, respeito e dignidade. Provaram que o coração não entende de classes sociais, que o amor não precisa de hierarquias, que a felicidade pode ser construída quando há verdade, compromisso e coragem de enfrentar o mundo. São Paulo continuou pulsando lá fora, indiferente às histórias individuais que aconteciam em seus milhões de lares. Mas dentro daquela mansão, daquele apartamento, daquelas vidas que se entrelaçaram de forma tão improvável e tão bonita, o amor havia vencido e continuaria vencendo todos os dias, em cada escolha, em cada gesto, em cada palavra. Porque no final, o que importa não é de onde viemos, mas para onde vamos. Não é quanto temos, mas quanto damos. Não é o que o mundo espera de nós, mas o que escolhemos ser. Roberto, Mariana, Lucas e Júlia escolheram o amor. E essa escolha mudou tudo. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Mariana, Lucas e Júlia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor que superou barreiras sociais e preconceitos, clique no botão de gostei. Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Você se identificou com alguém? Acredita que o amor pode vencer todas as diferenças? Queremos saber sua opinião. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que o amor verdadeiro não conhece fronteiras e que a dignidade e o respeito são os alicerces de qualquer relacionamento duradouro. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai emocionar você.